David Rodrigues. Você que está aqui nesse canal ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, curte, não deixe de comentar. Sem mais enrolação, vamos direto para o assunto de hoje. Bem, o assunto de hoje é seleção de exercício. No vídeo de hoje, tu não vai sair daqui sem saber se tu está fazendo movimentos desnecessários, repetidos, redundantes no teu treino de musculação. Bem, vamos começar pelo grupamento muscular que a maioria dos homens gosta de treinar. Eu vou fazer algumas considerações para a diferença entre o treino de homem e de mulher. Por exemplo, a gente está falando de peito. Peitoral para homem, tu precisa trabalhar os 3 planos de movimentos possíveis para o peitoral. Pensando nas 3 regiões, a gente vai fazer adução de ombro no plano frontal, adução de ombro no plano horizontal e flexão de ombro. Flexão de ombro, como vocês estão vendo, vai trabalhar bastante nos supinos inclinados. E as aduções de ombro, seja no plano frontal ou horizontal, tu vai trabalhar em supinos e crucifixos, principalmente se for trabalhar em máquinas e até no supino com os implementos livres, né? Seja halter, seja barra, tu vai trabalhar a adução num plano mais curto e nas máquinas tu vai conseguir alongar mais e também contrair mais em adução do ombro. Ou seja, o que vai alterar entre o plano frontal e o plano horizontal vai ser a tua inclinação. Quando tu estiver fechando o movimento mais embaixo, vai ser no plano frontal. E quando tu estiver fechando o movimento à frente do teu corpo, vai ser no plano horizontal. Costas também é tão simples quanto isso. Tu vai precisar de uma adução de ombro no plano frontal. Sim, tu não ouviu errado. É o mesmo nome do movimento. A diferença é o direcionamento, que tu vai conseguir numa puxada aberta. Vai trabalhar muito bem o teu latíssimo, aquela parte das costas que vai formar a asa, que vai dar a largura para tuas costas, né? Também para o latíssimo, a extensão de ombro, extremamente necessário. Qualquer remada, qualquer puxada, em qualquer plano, de 120 graus abaixo, 120 graus para baixo, tu vai estar fazendo extensão de ombro e vai trabalhar o latíssimo. É bom ter esses 2 exercícios para completar bem o estímulo para esse músculo, que é um músculo com muita fibra, que cobre muita área, mas ele não é muito espesso. Então, para a gente ganhar espessura nesse músculo, a gente precisa desses 2 movimentos. Se tu está deixando de fazer um, tu pode estar deixando ganhos na mesa. Além de algum padrão de abdução de ombro ou retração escapular, que seriam os exercícios mais para a parte alta das costas, o que convém chamar hoje em dia de upper back. Então, tu vai fazer essa retração escapular, ela vai estar trabalhando toda a parte do trapézio, vai estar trabalhando o posterior de ombro, além de outras musculaturas das costas que estão na parte superior, que estão acima do latíssimo. Para ombro se aproveita dos exercícios de costas e peito, tão simples quanto isso. Tá? Mulheres, voltando rapidamente sobre costas, mulheres podem fazer os 3 padrões de movimento. Tá? Um padrão de peito e 3 padrões de movimento para costas. Mulheres devem fazer pelo menos um padrão para ombro. Como eu falei antes, se aproveite de todos os outros movimentos que costas e peito fazem. Por exemplo, em todo exercício de costas, todos os padrões que eu relatei antes, tu tem uma alavancagem muito boa para o deltoide posterior, né? Que é a parte de trás do ombro. Ou seja, tornando assim o único movimento necessário, extremamente necessário para o ombro, a abdução do ombro no plano frontal, né? Que seriam elevações laterais ou desenvolvimentos lateralizados. Óbvio que tu pode fazer movimentos a mais para o ombro, seja flexão ou extensão isolada, ou até a própria abdução no plano horizontal, né? Se tu tiver com um déficit de deltoide posterior ou de deltoide anterior. Mas a maioria precisa focar no deltoide lateral, então elevações lateral. Bíceps e tríceps são tão simples quanto flexionar e estender o seu cotovelo. Isso é uma conversa antiga, uma conversa ouvida em tudo que é lugar. E sim, são tão simples quanto isso. Selecione exercícios onde a musculatura está num comprimento que seja interessante e não seja redundante. Por exemplo, se você vai fazer bíceps e tríceps 2 vezes na semana, assim como eu faço, escolha um com um comprimento alongado, o outro com comprimento encurtado, para ter uma variação de estímulo e também você não se enjoar de fazer uma variação só. Geralmente eu costumo usar Scott e a rosca bayesiana para bíceps e costumo usar o tríceps apoiado, seja no banco ou seja com as costas apoiadas na polia, e o tríceps francês também.
Então, tu vai ter comprimentos diferentes. Bem, vamos para membros inferiores abdominais. A gente chegou numa conclusão de que 9 exercícios vão te trabalhar bem a parte superior do corpo. Vamos passar rapidamente. Tu precisa fazer um padrão de terra, que seria uma extensão lombar ou extensão de quadril. Tu vai fazer terra, stiff, RDL, banco romano ou meio terra, dependendo da tua necessidade. Se a tua necessidade é desenvolver mais glúteos e posterior, fica na casa do stiff, do RDL e do terra. Agora, se a ideia é reforçar mais a lombar e dar mais espessura para a parte superior do corpo, principalmente nas costas, seria interessante fazer o terra, o banco romano ou até o meio terra. Padrões de agachamento. 1 padrão de agachamento para homem, 2 para mulheres. Por quê? Os homens geralmente vão desenvolver glúteo mais fácil com um padrão de agachamento só, ou uma extensão de quadril isolada, por exemplo. E no agachamento ele é um movimento de extensão de quadril e extensão de joelho, ou seja, favorecendo tanto o glúteo quanto o quadríceps. Não haverá como separar uma coisa da outra, mas tem como priorizar. Por exemplo, exercícios como agachamento sumô ou agachamento búlgaro são mais favoráveis para o glúteo, enquanto o agachamento livre, o agachamento no rack, leg press, que é um padrão de agachamento, são mais favoráveis para o quadríceps. Então, mulheres devem fazer pelo menos 2 padrões de agachamento, um mais favorável para quadríceps, outro mais para glúteo, e homens, um apenas. Adução e abdução, completamente opcional para homens e individual para homens. Por quê? Vão ter homens que vão precisar e ter homens que não vão precisar. Vão ter homens que não vão querer fazer abduções e aduções de quadril. Porém, são obrigatórios para mulheres pensando na estética do físico feminino. Extensão e flexão no joelho, cadeiras extensoras e flexoras, tão simples quanto isso. Tu pode mudar a variação do banco. Na cadeira flexora, tu pode utilizar cadeira e mesa em treinos diferentes para trabalhar um músculo em comprimentos diferentes, não deixar de fazer todos os padrões de movimentos que o músculo do posterior de coxa é capaz de fazer, para não deixar ganhos na mesa. Ficaria ainda a sugestão de fazer a flexão da lombar, que são os abdominais, e a flexão da plantar, que seria os exercícios de panturrilha, principalmente se tu for fazer panturrilha na parcial alongada. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, galera!